Você vai ter que ter uma primeira conversa antes com você mesmo, com você mesma, e vai pensar assim: o que que eu preciso, o que que eu preciso tirar dessa conversa? O que que vai fazer com que essa conversa seja uma conversa produtiva e extraordinária para mim? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. Aqui você vai aprender como solucionar todos os seus conflitos pessoais e profissionais de uma vez por todas. Eu sou Daniel Brugin e o tema do episódio de hoje é como conseguir um sim. Às vezes você está aí tendo uma dificuldade com algumas pessoas, né? São pessoas que são complicadas, pessoas difíceis. Tudo que você vai falar, a pessoa vai logo dizendo não. Você nunca consegue entrar em acordo com essa pessoa. Às vezes pode ser que você está tendo dificuldades com o cliente, né? Você vem oferecer várias ideias legais para esse cliente, ele vai lá e corta todas, sempre parece que quer fazer metade daquilo que você propõe, ou às vezes é uma questão de relacionamento mesmo, né? Você propõe coisas aí para essa questão de casal e a pessoa do outro lado nunca concorda, está sempre dizendo não para você. Como é que você faz, né, para começar a lidar com isso e começar a trazer um sim para você ter mais assertividade sempre quando você tiver aí uma conversa com alguém e você quer sair ali com um objetivo definido dessa conversa, parar de receber não toda hora e começar a receber sim mais vezes. Tem sim formas incríveis de você utilizar para começar a ter mais esse sim. Primeiro ponto, já vou começar aqui com uma excelente notícia para você. A melhor forma de você ter uma vida feliz, tranquila, leve e assertiva, o que eu quero dizer com assertiva? Você vai ter sim mais sim do que não na sua vida, né? Você vai conseguir definir propósitos e conquistar isso. A melhor forma para você atingir isso é sendo você mesma, sendo você mesmo. É fazendo as coisas do seu jeito, que é sempre o jeito certo. Não adianta maquiar as coisas que elas não vão funcionar. E por mais que talvez nesse momento você pense assim, eu já faço as coisas do meu jeito, né? Eu já sigo de acordo com a minha essência, de quem eu sou, mas é legal olhar para isso porque pode ser que a coisa não seja totalmente real nesse sentido. Por quê? Nós, ao longo da nossa vida, isso acontece muito lá na infância, a gente cria um eu que é um eu idealizado. A gente fala muito dessa coisa, né? A pessoa tem muito ego, é muito egocêntrica e tudo mais. A gente tende a criar um eu idealizado e normalmente esse eu idealizado, ele é um ser humano perfeito que não pode errar, por exemplo. E é quase impossível você passar por uma jornada de vida sem errar. Às vezes é muito complicado você passar por uma jornada de uma semana sem errar, às vezes até de um único dia. A gente erra o tempo todo e tá tudo bem. É a partir do erro que você cresce, que você evolui. Quando você comete um erro, assume esse erro e aí vê o que você pode fazer para melhorar para a próxima, é assim que você vai crescer e evoluir. Então tá tudo bem. Só que a gente cria uma ilusão que vem lá da infância. Então, como que pode ter acontecido isso? Vamos supor que um dia você foi colocar suco num copo, derrubou o copo ali, derrubou o suco na toalha, e aí veio seu pai, sua mãe, seus avós e gritaram com você, falou: que é isso? Derrubou tudo aqui, você não presta atenção, deixa que eu faço. E aí a partir do dia seguinte já não deixa mais você servir, eles vêm e servem no seu lugar. O que você vai aprender com isso? Que você não pode errar, porque a hora que você foi tentar fazer algo diferente, foi tentar crescer, evoluir, errou, foi completamente repreendido, né? Recebeu bronca e aí fica com essa ideia de que você não pode errar. 2, você pensa assim: sempre que eu erro, eu não tenho nem o amor do meu pai e da minha mãe. Como é que eu vou ter amor de outras pessoas se eu for uma pessoa que falha? E aí você começa a criar esse eu idealizado mentiroso de uma pessoa que não pode errar. Só que, como eu já disse aqui, você vai errar e vai errar muito. Eu erro praticamente todos os dias e tá tudo bem. É assim que a coisa acontece. É a partir dos erros que a gente evolui. Então, sempre quando você tenta seguir esse eu idealizado, ser esse ser humano perfeito que não comete erros,
você vai deixar de ser você mesmo, vai deixar de ser você mesma, e isso vai te trazer muita pressão, muita frustração, muita ansiedade, pode acabar literalmente com a sua vida tentando chegar numa exigência que é impossível, né? Imagina você ter que entregar todos os dias algo que é impossível, que é o fato de você não cometer erros. Então, já tira isso de cara da sua vida, seja você mesmo, seja você mesma, que a coisa vai tender a ser muito mais favorável para você. Uma coisa que eu percebo que sempre cai bem, sempre soa bem, e você tende a se tornar uma referência mesmo num ciclo aí de seja profissional ou pessoal, é quando você assume os seus erros. Quando você comete um erro e fala, errei, a pessoa que está do outro lado, que tem medo de assumir seus erros, ela vai ganhar uma grande admiração por você. Vai falar, poxa, como é que ele tem coragem de assumir um erro? Eu nem sempre tenho essa coragem. E uma vez que você faz isso, você tem a responsabilidade pelos seus erros, essa pessoa vai tender a não ter mais que apresentar os erros para você, porque ela sabe que você já percebe, então você vai ter aí uma relação de menos conflitos, só daí. Então se você errou, assume esse erro o mais rápido possível. O erro ele vai crescendo que nem uma semente, né? Quanto mais você demorar para assumir, maior ele será no momento que você chegar e disser, fui eu, levantar a mão e falar, eu errei. Então já resolve isso logo e já limpa isso da sua mente, da sua vida, essa coisa de que se você errou, você vai assumir e seja sempre você mesmo, sempre você mesmo. Muito bom. Como é que você vai para um próximo passo para adquirir essa coisa de você ter um sim, receber mais sim do que não na sua vida? Primeiro ponto, sempre quando você vai para uma conversa, pode ser uma conversa com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu companheiro, com a sua companheira, você vai chegar para ter uma conversa com ele de algo que você quer ter um sim. O primeiro ponto é você definir muito claramente qual é o objetivo. Você vai ter que ter uma primeira conversa antes com você mesmo, com você mesma, e vai pensar assim, o que eu preciso tirar dessa conversa? O que vai fazer com que essa conversa seja uma conversa produtiva e extraordinária para mim? Você precisa definir isso muito claro, porque eu percebo que as pessoas vão para conversas, seja pessoais ou profissionais, sem ter clareza daquilo que elas querem tirar dali, o que vai ser o melhor naquilo. E aí é um grande desastre, porque nem quando dá certo você consegue ficar feliz, porque você nem consegue entender se aquilo foi bom ou mal. Então, defina um objetivo de forma muito clara, e é importante que esse objetivo seja SMART. Para quem ainda não sabe o que é uma meta SMART, eu já gravei um outro vídeo aqui no canal, onde eu explico de forma bem tranquila e clara como é que você faz para pegar essa ferramenta poderosa, que é a ferramenta SMART, e definir o seu objetivo de uma forma muito específica e clara para você. Legal. Uma vez definido esse objetivo, o que você vai fazer? Uma coisa que é pouco comum também. É ir lá e ao invés de ficar trazendo a sua verdade, impondo aquilo que você quer, tentando convencer a pessoa do outro lado do seu ponto de vista, da sua visão, não, você vai fazer o contrário. Você vai fazer uma série de perguntas para entender o ponto de vista do outro. E aqui que está um dos grandes segredos. Quando você faz as perguntas para entender o ponto de vista do outro, você tem que genuinamente ouvir o ponto de vista do outro sem julgamento. Esse não é o momento de você ficar pensando se você concorda ou não, se faz sentido ou não, nada disso. Você simplesmente vai ouvir de uma forma muito tranquila tudo que a pessoa tem para dizer. Você pode inclusive usar um gatilho aqui que funciona muito com relação a esses diálogos, que é o quê? Sempre quando que a pessoa for falando para você, você concordar, você diz, eu concordo com você. Eu concordo com você. Isso já vai deixar a pessoa que está do outro lado mais tranquila. Ela vai sair daquela posição de atrito. Eu concordo com você, desde que você realmente concorde, né? Sendo sempre sincero, sincera. Uma estratégia baseada na verdade ela é sempre muito poderosa. Não vai mentir que isso não vai te ajudar em nada. Eu concordo. Quando você não concordar com aquilo que essa pessoa está dizendo, você pode dizer assim, eu entendo o seu ponto de vista. Eu entendo o seu ponto de vista. É mais uma coisa que não vai gerar
conflito e é um gatilho para o seu próprio cérebro para entender realmente o ponto de vista do outro de uma forma genuína, né? Sem ficar completando frase, né? Às vezes a pessoa está falando e você mentalmente já vai completando, meio como se você soubesse aquilo que a pessoa vai dizer, sem querer dar conselho, sem querer julgar se você concorda ou não, simplesmente ouvindo. Uma vez que você termina de ouvir essa pessoa, você vai ter um ponto, na verdade 2 pontos muito bons. O primeiro é que você vai ter uma clareza muito grande do ponto de vista dela e como esse assunto faz sentido para ela. Isso é valiosíssimo. Você ter essas informações na mão, você já está num outro nível. Você entendeu de uma forma muito clara o ponto de vista dessa pessoa. E outro ponto que é fundamental, essa pessoa pôs para fora tudo aquilo que ela precisava colocar para fora. Nós, seres humanos, temos essa necessidade de falar e expor as nossas ideias, nossas opiniões, aquilo que a gente acredita como uma verdade. E quando a gente é travado, não deixam a gente falar, a tendência é que a gente fique com isso engasgado, e aí outra pessoa está agora expondo o ponto de vista dela, e você está pensando como é que eu faço para falar em cima dela. Então, você já vai ter esses 2 bônus de cara. Você vai ter uma clareza total do ponto de vista da outra pessoa, e 2, ela já colocou para fora tudo aquilo que ela poderia colocar, e ela vai estar mais tranquila, mais calma para ouvir o seu ponto de vista, ali, porque você em vários momentos falou para ela, eu concordo com você, e em vários outros momentos eu entendi o seu ponto de vista. Perfeito. Agora sim, você vai começar a atuar e ir em busca do seu sim. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar para essa pessoa e vai expor o seu ponto, a ideia que você quer, né, em busca daquele seu objetivo, através do ponto de vista dela. Ela já disse aquilo que ela quer. Então, você tem que encaixar a sua ideia dentro do desejo da outra pessoa. Isso sempre é possível. Quando você faz muitas perguntas, você vai chegar no cerne da questão, né? A coisa não vai ser tão abrangente. Então, às vezes, a pessoa fala que quer ir para a praia e você não quer ir para a praia, né? E aí vocês vão entrar numa discussão com relação a isso. Se você fizer muitas perguntas, pode ser que você entenda e chegue à conclusão que aquela pessoa só quer sair um pouco de casa, não quer ficar mais em casa, ou que ela quer tomar sol, ou que ela quer fazer exercício físico. Às vezes nem a própria pessoa tem a clareza do porquê que ela quer ir tanto para a praia. E uma vez você entendendo isso, às vezes tem um match aí, uma coisa que combina, né? Vocês podem não ir para a praia, por exemplo, ficar, mas sair para dar uma volta, ir no parque tomar sol, fazer alguma coisa que faça sentido para aquela pessoa. Se você não tivesse a clareza exata do que ela quer, você nunca vai conseguir entender o ponto de vista dela por completo. Como é que você faz para ter toda essa clareza? É você perguntar várias vezes por quê, tá? Falar, legal, entendi, você quer ir para a praia, mas me conta, por que você quer ir, né? O que você está esperando que tem lá que não tem aqui? E aí a pessoa vai começar a te trazer. E aí você vai estar nessa posição muito confortável de poder entrar num assunto para ter aquilo que você quer, aquilo que você definiu como um objetivo, mas encaixando junto com aquilo que a outra pessoa quer também. Você vai ter uma tendência a ter cada vez mais sim. Outra coisa que é fundamental, a gente tem um gatilho que a gente fala muito não para tudo. A gente está falando, se você perceber, está falando não o tempo todo. Dizem os estudos que a palavra que a gente mais escuta quando a gente é criança é a palavra não. E ela sempre vem no sentido de repreensão, né? Você nunca vai ouvir um não por algo legal que você fez, como um parabéns, né? Algo que as pessoas vão te elogiar por uma coisa, ela não vai falar não normalmente. Então, a gente cria assim um recuo com relação a isso. Sempre que a gente escuta a palavra não, você se coloca numa posição defensiva, percebe? Isso não é nem um pouco vantajoso para você numa discussão, numa negociação. Então, você tem que ter esse gatilho do sim em você. Então, ao invés de você falar não, enquanto a pessoa vai falando, você vai falar muito sim, 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 para tudo que ela estiver dizendo. Se você não pode falar sim, eu concordo, porque você não concorda com aquilo e você não vai mentir, você fala sim, eu entendo o seu ponto de vista. Sim,
perceba o que você está querendo me dizer. Sim, faz sentido que a praia é um bom lugar para tomar sol. Sim, faz sentido que a praia é um bom lugar para fazer exercícios físicos. Você vai dando um sim para ele, porque ele vai colocar o gatilho na mente dele do sim e não mais do não. E se você for treinar essa coisa de falar mais sim e menos não, você vai ver que é super difícil. Porque até às vezes para concordar com alguém, a gente fala não. A pessoa fala algo e você fala, não, eu concordo com você. Olha o nível que a gente chega dessa palavra que está sempre incomodando a nossa vida. Até para falar um sim, a gente tem que começar pela palavra não. Então, vai eliminando isso aos poucos da sua vida e vai sempre sim, sim, sim. Tenho certeza que você já vai estar num outro ponto da negociação. Perguntas que chegam para mim bastante frequentemente com relação a isso. Como é que eu faço para lidar com uma pessoa que quer sempre ser a dona da ideia, né? Às vezes a ideia nem foi dela e ela dá um jeito de levantar a mão e falar, tive essa ideia aqui, pensei nisso aqui, né? Tem essa coisa, tem pessoas que têm isso, né? Para uma necessidade de afirmação, ela o tempo todo quer dizer que a ideia foi dela. Como é que você faz isso? Ponto 1. Qual que é a sua questão? Qual que é a sua necessidade? Você quer muito que a ideia pareça ser sua? Porque às vezes você não quer isso. E se você não quer isso, não faz questão disso, por que você vai ficar entrando numa discussão, numa briga, para a ideia parecer ser sua? Muitas vezes você quer só que aquilo se concretize, né? Então, às vezes você tem um projeto para ser realizado, você quer que esse projeto se realize, que aconteça da melhor forma possível, e às vezes o fato da pessoa achar que a ideia é dela vai potencializar o fato desse projeto se realizar. Então, pensa com carinho se você quer que o projeto se realize ou se você quer que a ideia pareça ser sua. Se for só o projeto se realizar, deixa a pessoa ficar pensando que a ideia é dela. Porque, como eu sempre digo aqui, se ela acha que a ideia é dela e você for tentar mostrar que não, que a ideia é sua, por mais que você traga grandes argumentos incríveis que fazem todo sentido, ela vai cada vez mais achar que a ideia é dela. É assim que a gente funciona, é assim que o nosso cérebro é formado, é assim que o nosso sistema é. Não dá para brigar com isso. Então, perceba isso. Perceba o que você quer realmente. Se você quer só falar que a ideia é sua ou se você quer que o projeto se realize. Por isso que é tão importante você definir o objetivo. Outra coisa que você pode ficar tranquila, é que não se sustenta uma pessoa que não traz grandes ideias roubando a ideia dos outros. Isso não se sustenta. Primeiro, porque muitas pessoas vão perceber que ela faz isso, né? Se acontece com você, acontece com muita gente. Então as pessoas já vão ficar atentas a isso. E no momento que ela tiver que dar uma ideia ali de bate-pronto, ali numa reunião, essa pessoa não vai conseguir dar ideias porque ela é uma pessoa que só está acostumada a roubar a ideia dos outros. Então quem vai dar essa ideia é você, uma pessoa que sempre tem as grandes ideias. Então fica tranquilo, fica tranquila. Se você está convivendo com uma pessoa que tem essa necessidade de dizer que a ideia é dela, defina o objetivo. O que você quer com relação àquilo? Às vezes vai potencializar aquilo que você quer, né? As chances de você conseguir aquilo que quer, a pessoa achar que a ideia é dela, deixa ela pensar assim. E pode ficar tranquila também que mentira não se sustenta. E se essa pessoa está vivendo em torno de uma mentira, sempre querendo dizer que a ideia é dela, todo mundo vai perceber ao redor, né? Dificilmente vai acontecer só com você. Se estiver acontecendo só com você, talvez o problema esteja em você. É importante olhar para isso. Mas as pessoas vão perceber, a máscara vai cair. Não precisa se preocupar com isso. As leis do universo e da natureza cuidam disso para você, pode ficar totalmente tranquila, tá bom? Próxima pergunta. Como abordar o meu chefe quando eu for pedir aumento? Essa é uma pergunta que vem bastante frequentemente para mim e eu tenho desenvolvido uma estratégia que todo mundo que usa essa estratégia, os meus alunos vêm com frequência me trazer que faz muito sentido. Quando você vai pedir um aumento para o seu chefe, você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, eu quero que você aumente o meu salário porque eu comprei um apartamento, por exemplo. Eu quero que você aumente o meu salário porque eu estou endividada. Não faz o menor sentido. Não é uma obrigação da empresa, desse seu chefe,
custear as bobagens que você fez aí financeiras, ou de repente até um sonho que você está realizando de comprar um imóvel. Não faz sentido você pedir um aumento com isso, nenhum. Outra coisa para você tomar cuidado: se você chegar lá dizendo que o que você ganha hoje é injusto com o que você entrega, você está dizendo que o seu empregador, o seu chefe, seu gestor, quem for, está sendo injusto com você. E isso vai colocar ele ou ela numa posição defensiva. Você já começou mal o seu acordo. Não vai funcionar. Então, qual que é a estratégia que eu gosto, que tem feito sentido? Eu acho ela super honesta, e pessoas que utilizam essa estratégia são pessoas que estão em busca de meritocracia e não de simplesmente receber um aumento porque foi pedir, né? Você pode chegar para o seu chefe e falar assim: olha, hoje eu ganho X e eu entrego X, 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 Y, 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 tudo isso que eu entrego para você. Legal. Eu, por questões de projeto de vida, preciso ganhar mais. Eu tenho ideias de comprar outras coisas e tal, e eu quero ganhar mais. E eu vim aqui te perguntar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar a mais nesse momento para poder chegar, de repente, num salário X? Quais são as possibilidades que eu tenho aqui dentro da empresa para poder atingir esse salário? Porque eu estou disposta a chegar lá. Eu preciso fazer algum curso diferente para ter alguma expertise diferente. Tem algo que eu estou fazendo hoje que eu posso fazer melhor para trazer mais alta performance, mais lucro para a empresa, por consequência, aí eu posso aumentar meu salário. O que eu posso fazer? Várias pessoas já vieram me dizer que, por ter essa postura com o chefe ficou tão surpreendido, que ele está tão acostumado no dia a dia as pessoas chegarem a falar que o meu salário é injusto, ou falar que estou precisando de dinheiro, me ajuda, que quando vem uma postura diferente, assim, uma postura pautada na meritocracia, né? E o seu chefe sempre vai querer pautar a coisa na meritocracia. Você me entrega, eu vou retribuir para você. Que eles ficam tão surpresos que muitas vezes as pessoas recebem o aumento sem ter nenhum aumento de trabalho ou diferencial de trabalho, porque o chefe fica tão alegre, tão feliz com o fato de você ter sido honesto com ele, sem ter julgado ele, colocado ele na parede, você já começa a criar uma relação diferente. E se por acaso ele propor alguma coisa de evolução para você, era tudo que você precisava ouvir, porque ele vai propor algo exatamente do que a empresa está precisando naquele momento. E quando você entrega exatamente o que a empresa está precisando naquele momento, é lógico que você vai ser valorizada, e de uma forma específica e clara, com todas as cartas na mesa, todo mundo entendendo qual que é o trajeto que você está tomando. Então, experimenta, vê se faz sentido essa estratégia para você. Tem feito muito sentido para muita gente, mas toma cuidado para não ir pedir um aumento só por pedir, com umas ideias que não fazem muito sentido, colocar o seu gestor, o seu chefe numa situação onde ele pensa, né, que você está dizendo que ele está injustiçando você. Isso não vai te ajudar de forma alguma, tá bom? Próxima pergunta. Meu marido discorda de tudo que eu falo. Como mudar isso? Eu acho que as estratégias, né, para você lidar com uma pessoa que está sempre discordando de tudo que você fala, é muito o que eu trouxe no episódio de hoje, desde lá do início. Então, vamos retomar. Primeiro, seja completamente você, com paz de espírito, seja sincera para abordar as coisas sem máscara, sem persuasão, sem nada disso, sendo direta e reta, trazendo aquilo que você vai querer. Só que antes, o que você precisa fazer? Defina o objetivo exatamente daquilo que você precisa, daquilo que você quer. Muito importante. 2, faça muitas perguntas. Você vai ouvir muito e falar pouco no início, porque você quer escutar o ponto de vista do seu marido, entender exatamente como aquilo faz sentido para ele. 3, sempre que você concordar com algo que ele fale, por menor que seja, diga: eu concordo com você. 4, se você não concorda, fala: eu entendo o seu ponto de vista, né? Não fica indo contra. Às vezes a pessoa está falando e a gente já está querendo falar para interromper ela e botar o nosso ponto de vista, e a pessoa fala mais alto, pronto, você perdeu a negociação. Então, deixa a pessoa falar: eu concordo com você, ou eu entendo o seu ponto de vista, e a hora que você entender completamente o que aquela pessoa quer, e você tiver também aí
nas suas mãos o seu objetivo muito claro, aí você vai unificar os dois e aí sim você vai conseguir ter aquilo que você quer e a pessoa também. Essa é a ideia. Se o seu marido discorda muito de tudo aquilo que você fala, sinto muito, mas provavelmente em algum momento vocês criaram essa relação de um discordar do outro. E aí isso já está interiorizado em vocês com todos os gatilhos no cérebro, discorde, se defenda, não entenda o ponto de vista do outro, e é por isso que a situação está assim. É super plausível dizer que você pode trocar isso, mudar essa programação, é um direito seu, tenho certeza que você consegue fazer isso. Vai aos poucos, vai tranquila, a hora que você vê, mudou a relação de vocês, e aí todo mundo ganha, você vai ganhar, ele vai ganhar, os familiares vão ganhar, todo mundo vai sair como vitorioso nessa situação, e você é que foi a agente de transformação. Isso é muito lindo, isso é muito incrível quando uma pessoa decide, a coisa não tá legal, independente de certo ou errado, eu vou transformar isso, mas eu vou transformar isso com amor, sem julgamento, com respeito, utilizando o meu melhor, e aí todo mundo vai vencer, tá bom? Próxima pergunta. Sinto que eu não tenho voz na minha empresa. Tenho várias ideias e nunca consigo expor. Super entendo, tem pessoas que têm ideias brilhantes, mas nunca conseguem se expor, nunca conseguem trazer essa ideia, e isso causa uma frustração muito grande, porque às vezes você está vendo ideias ali que vão trazer menos resultados colocando em prática, só porque aquela pessoa de repente é mais expansiva, né? Se impõe ali nas reuniões, e aí você vê aquilo acontecendo, causa uma frustração muito grande, né? Eu falo bastante aqui de perfil comportamental no canal, e perfil comportamental é uma coisa que transforma mesmo dentro de empresas. É incrível como você conhecer sobre o perfil comportamental transforma a sua vida. E uma coisa que acontece muito é com o perfil planejador. O planejador ele tem grandes ideias, mas ele tem dificuldade de se impor numa reunião, ir lá e trazer as ideias dele, porque muitas vezes comunicadores, executores acabam encobrindo, e a hora que você vai falar, acabou a reunião já, né? Já foi, já decidiram, e você não conseguiu, às vezes até pensando em ser uma pessoa educada, né, que não fala mais alto que ninguém, você acaba perdendo isso. O que eu te trago aqui como uma ideia? Se está acontecendo isso, você tem total direito de chamar o seu gestor e falar assim, olha, eu tenho um perfil um pouco mais retraído, eu não consigo gritar mais alto, falar mais alto, você viu como é que foi a reunião essa semana, não consigo ter essa coisa de me impor sobre os outros, né? Para mim é difícil, só que eu tenho grandes ideias, eu acredito que eu poderia trazer ideias que vão trazer mais resultado, mais lucro para a empresa. É tudo que o seu gestor quer ouvir, né? Você vai trazer mais resultados. Eu estou vindo aqui para pedir o seu apoio, para de repente me dar voz mais na reunião. Eu não vou conseguir ganhar essa voz no grito nesse momento. Posso contar com o seu apoio? Eu duvido que um gestor, vai ser muito raro um caso onde ele vai achar que isso não foi legal, que isso foi ruim, que não vai gostar da sua postura. Muito pelo contrário, ele vai adorar a sua postura. E aí você tem uma pessoa com o poder de mediação para poder te dar voz, percebe? Vamos supor que nesse momento você tem distanciamento dos seus gestores na empresa, uma empresa onde é 4 paredes, todo mundo, cada um na sua sala, você não consegue chegar nesse gestor para falar. Que tal você pegar uma pessoa do seu grupo, que é mais expansiva, e ter esse bate-papo com ele ou com ela, e fazer esse pedido? Essa pessoa que está sempre tomando a frente, ela já vai de uma forma consciente na próxima reunião perguntar, eu queria saber a sua opinião, o que você me diz sobre isso? E aí você vai ter a voz de uma forma mais tranquila, sem ter que ficar gritando em cima dos outros, se expondo, que eu entendo que às vezes isso, por não ser do seu perfil, é uma coisa que seria muito pesada para você, você vai sentir que você está ofendendo alguém, né? E por mais que outras pessoas nem fossem perceber dessa forma, para você é difícil. Estou te trazendo aqui uma estratégia que pode funcionar e funcionar muito bem, tá bom? Bom, então essas foram as perguntas que eu trouxe aqui no episódio de hoje. Como conseguir um sim. Tem várias dicas práticas que você pode utilizar já na sua vida. Se você percebe que tem pessoas aí
ao seu redor, familiares, amigos, pessoas do trabalho que estão com conflitos pessoais ou profissionais, compartilhe esse vídeo com ela, compartilhe esse vídeo com ele. Tenho certeza que você vai contribuir muito para essa pessoa. Trouxe aqui várias dicas simples, dicas que você não depende do posicionamento do outro, sempre começa por você. Você pode aplicar elas hoje e pode transformar o seu relacionamento hoje. Às vezes essa pessoa que você vai compartilhar com ela o vídeo, ela está indo para uma reunião, para uma conversa importante hoje, nesse momento, e você pode transformar completamente o resultado dela, por ela aprender como colocar esses gatilhos de como nosso cérebro funciona e ter os melhores resultados. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, consumindo esse conteúdo, que é um conteúdo que eu faço com muito carinho para gerar valor para você. Eu sou muito grato por ter você aqui comigo, tá bom? Então, super obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.